Olá pessoal, mais uma vez, aqui é o professor Antônio. Temos aqui um exercício de MDC em que pede que nós calculemos o MDC de 8 e 9. Bem, para calcularmos o MDC, antes de começar, é necessário dizer que nós temos que decompor os números em fatores primos. E depois vamos selecionar os fatores primos comuns aos números em causa e multiplicarmos para obter a resposta. Então, nós vamos resolver pela decomposição simultânea. Caso alguém queira uma resolução com outro método, é só enviar, é só escrever nos comentários e eu, com todo gosto, eu farei produzirei um vídeo nesse sentido. Vamos lá então resolver este exercício calculando o que é para calcular o MDC desses números. Tenho aqui o 8 e o 9. Vamos lá então calcular o MDC dos referidos números. Vamos lá, vou começar a decompor esses números por 2. Por que o 2? Porque o 2 divide pelo menos um dos números que aqui eu tenho. Se eu fizer 8 a dividir por 2 é igual a 4. 9 não é divisível por 2, mantenho-no aqui. Continuo. Atenção, esse número aqui dividiu apenas o 8, o fator primo o 2. Por isso é que eu não coloco sinal algum. Continuo. A seguir, o 2 ainda divide pelo menos um dos fatores, um dos números que aqui estão. Então, coloco aqui o 2. Vou efetuar a divisão. 4 a dividir por 2 é 2. 9 não é possível dividir por 2, então mantenho aqui o 9. Continuo novamente. O 2 ainda divide pelo menos um dos fatores. Então continuo. 2 a dividir por 2 é igual a 1. Este 9 que aqui está, novamente mantenho aqui. E agora, qual é o fator primo que divide o 9? Nesse caso é o 3. 1 a dividir por 3 não é possível, mantenho aqui 1. 9 a dividir por 3 é 3. E 3 é um fator primo, só pode ser dividido por ele mesmo. Então mantenho aqui 1 e 1. Prontos, eu acabei de efetuar a decomposição. Toda bonitinha e parece-me explícita. Agora, o nosso problema vocês conseguem ver que para essa decomposição do 8 e o 9, não há nenhum fator comum, ou seja, não há nenhum termo, nenhum número primo que aqui está, que dividiu o 8 e o 9 ao mesmo tempo. Nesse caso, o que é que nós fazemos para obtermos o resultado do MDC? Bem, quando nós encontramos números desse tipo, é necessário realçar que esses números chamam-se primos entre si. O que é isso, números primos entre si? Números primos entre si são números que eles não têm nenhum fator primo em comum. Ou seja, são aqueles números que têm apenas o número 1 como único divisor comum. Então, quando nós decompusemos esses números e vemos que não tem aparentemente nenhum fator primo em comum, nós consideramos que o MDC desses números é o número 1. Então, vamos escrever aqui MDC de 8 e 9 é igual a 1. Muito bem, é basicamente isso. Então, o MDC de 8 e 9 é igual a 1. Mas uma outra forma de explicar o MDC de números primos entre si é usando, escrevendo os divisores desses números. Vamos lá escrever com os divisores de 8. Aqui. Esse D significa divisores de 8. Vou escrever com os divisores de 8. O divisor de um número começa sempre em 1 e termina sempre nele mesmo. Vamos lá escrever aqui. Divisor de 8 é 1, o 2, o 4 e o 8. Bem, esses aqui são os divisores de 8. 8 a dividir por 1 é 8, 8 a dividir por 2 é 4, 8 a dividir por 4 é 2 e 8 a dividir por 8 é 1. Então esses são realmente os divisores de 8. Continuemos com os divisores de 9. Divisores de 9. O primeiro divisor sempre começa em 1. O divisor a seguir de 9 é o 3. O divisor a seguir é o 9. Vamos lá então. 9 a dividir por 1 é 9. 9 a dividir por 3 é 3. 9 a dividir por 9 é 9. Então, nós temos aí realmente os divisores de 9. Agora, com essa forma, como é que eu explico que o MDC de 8 e 9 é 1? Vamos lá. O MDC, nesse caso de 8 e 9 é 1 porque
Reparem que nós temos aqui divisores de 8, divisores de 9. E vocês conseguem ver que o único divisor que o 8 e o 9 têm em comum é o número 1. Está aqui. É o número 1. Este número apenas não aparece aqui porque não é um número primo. Nós não usamos para decomposição, por isso que ela aqui não aparece. Mas, de forma mais elucidativa, escrevendo os divisores, nós conseguimos ver que o MDC de 8 e 9 é 1. Mas como assim 1? Vamos lá relembrar o conceito de MDC. MDC é o menor divisor que os referidos números têm em comum. Como nós estamos a falar de 8 e 9, está aqui os divisores de 8, está aqui os divisores de 9. O menor divisor que o 8 e o 9 têm em comum é o número 1. Por isso é que nós dissemos que aqui o MDC desses números é igual a 1. É basicamente isso. Muito bem, meninos. A nossa aula chegou ao fim. Eu espero que tenhamos agregado alguma coisa. Se vocês acharem que realmente vos agregou, por favor, inscrevam-se no canal, deixem um like ou um gosto no vídeo. Ou escrevem também nos comentários futuros conteúdos que eu possa produzir e que vos possa ajudar realmente. Muito bem, por hoje é tudo e até mais.